As ondas quebravam na areia imaculada da praia de Iracema, Fortaleza, enquanto Marcos Pereira saía de sua mansão à beira-mar. Aos 52 anos, ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Uma empresa de investimentos de sucesso, casas ao redor do mundo e uma nova esposa, metade de sua idade. Seus cabelos grisalhos foram soprados pela brisa matinal enquanto ele ajustava seus óculos de sol de grife, pronto para mais um dia de lazer. "Querido, a massagista chega às 11, gritou Vitória, sua esposa de 6 meses, do deck. Ela tinha 28 anos, era loira e exatamente o tipo de mulher que seu círculo social esperava que ele tivesse. Marcos acenou distraidamente, sua mente já focada em sua caminhada matinal pela praia particular em Fortaleza. Os últimos 15 anos tinham sido bons para Marcos. Após seu divórcio de Cristina, sua primeira esposa, ele se dedicou ao trabalho. A empresa de investimentos que ele começou havia se tornado um império de bilhões de dólares. Ele cuidadosamente construiu sua imagem como um dos solteiros mais cobiçados de São Paulo antes de finalmente se casar com Vitória. Sua vida era perfeita, ou assim ele pensava. Marcos caminhou ao longo da costa, acenando para os poucos outros moradores ricos que tinham acesso a esse trecho exclusivo de praia. Ele estava prestes a voltar quando os viu. Uma visão que o deixou. Gelado ali, construindo um castelo de areia com uma jovem adolescente, estava Cristina, sua ex-esposa, a mulher que ele não via há 15 anos. Mas não foi Cristina que o fez parar bruscamente. Foi a garota ao lado dela. A garota parecia ter 14 ou 15 anos. Ela tinha as maçãs do rosto altas de sua mãe, os cabelos cacheados de sua irmã e, mais surpreendentemente, seus próprios olhos castanhos profundos. Ela riu de algo que Cristina disse, e Marcos sentiu seu mundo girar. O sorriso da garota era o seu sorriso. Marcos ficou parado, seus pés afundando na areia. Cristina ainda não o havia notado, mas enquanto ele a observava, ela finalmente olhou para cima. Seus olhos se encontraram do outro lado da praia e ele viu o lampejo de reconhecimento em seu rosto, seguido por algo mais. Medo? Cristina rapidamente se levantou, escovando a areia de seu vestido de verão. Ela era diferente do que ele se lembrava. Sua pele morena brilhava sob o sol da manhã e seu cabelo estava trançado em tranças elegantes, em vez do visual corporativo que ela costumava usar. Ela havia envelhecido lindamente, mas Marcos mal percebeu. Seus olhos estavam fixos na garota. "Mãe, o que foi?" perguntou a garota, olhando para o movimento repentino de Cristina. A palavra mãe atingiu Marcos como um golpe físico. Sua mente voltou 15 anos, às discussões amargas, às palavras ásperas trocadas, aos documentos que ele havia feito seus advogados elaborarem. Cristina tentou lhe dizer algo importante naquele último dia, mas ele estava muito zangado para ouvir, muito envolvido em seu orgulho ferido depois de descobrir que ela estava planejando começar sua própria empresa, algo que ele viu como uma traição do sonho compartilhado de construir sua empresa juntos. "Olívia, querida, arrume suas coisas", disse Cristina calmamente, mas Marcos podia ouvir a tensão em sua voz. A mesma tensão que ele costumava ouvir durante seus últimos dias juntos. Olívia. A garota tinha um nome, e ela tinha exatamente a idade certa para ser Cristina, chamou Marcos, encontrando sua voz finalmente. Ele deu um passo à frente, mas Cristina se moveu protetivamente na frente da garota. "Olívia. Não agora, Marcos", disse Cristina firmemente. "Não aqui." "Você conhece ele, mãe?" perguntou Olívia, olhando para eles com olhos curiosos. Seus olhos, antes que Cristina pudesse responder, a voz de Vitória ecoou pela praia. "Marcos, querido, a massagista chegou cedo." Marcos se virou instintivamente em direção ao som. Quando olhou para trás, Cristina já estava levando Olívia embora às pressas, com suas bolsas de praia apressadamente reunidas. Ele os observou subir a escada de acesso público para o estacionamento, sua mente repleta de perguntas. De volta à mansão, Vitória estava esperando com a massagista, mas Marcos mal ouviu suas reclamações sobre sua ausência. Ele se trancou em seu escritório em casa, suas mãos tremendo enquanto ele pegava seu telefone. "Geraldo",
Ele rosnou para seu investigador particular. Preciso que você descubra tudo o que puder sobre a filha de Christina Walker. O nome dela é Olivia. Ela tem cerca de 14 ou 15 anos. Enquanto desligava, Marcos afundou em sua cadeira de couro. O rosto da garota flutuava em sua mente, aqueles olhos familiares, aquele sorriso que ele via no espelho todos os dias. Como ele não sabia? Por que Christina não lhe disse? Mas mesmo enquanto se fazia essas perguntas, ele se lembrou daquele último dia. Christina tentando falar com ele, e ele a dispensando, dizendo a ela que seus advogados falassem com seus advogados. Marcos! Vitória bateu na porta. A ligação da reunião do Conselho Administrativo é em 10 minutos. Você está pronto? A reunião do Conselho Administrativo, sua empresa, seu império. Tudo isso de repente parecia oco, enquanto a imagem daquela jovem garota, construindo um castelo de areia, se repetia em sua mente. Já vou, ele respondeu, mas permaneceu sentado, olhando para a foto em sua mesa. Uma foto dele recebendo o prêmio empreendedor do ano na primavera passada. Ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas pela primeira vez em 15 anos, ele se perguntou sobre o preço que havia pago por isso. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Geraldo. Encontrei ela, Olivia Maria Pereira, nascida em 15 de setembro, há 15 anos. Nome do pai em branco na certidão de nascimento. 15 de setembro. Marcos sentiu seu peito apertar. Era exatamente 8 meses depois de sua última noite juntos, antes que tudo desmoronasse. Antes que ele deixasse seu orgulho e sua raiva afastarem a única mulher que ele realmente amara. Outra batida na porta. Marcos, o conselho está esperando. Ele se levantou, endireitando automaticamente seu paletó. Ele havia construído sua vida em torno do controle, do poder e do sucesso. Mas agora, observando seu mundo perfeitamente ordenado começar a rachar, Marcos Pereira percebeu que nunca se sentira tão impotente. Enquanto caminhava para a sala de conferências de seu escritório em casa, sua mente já estava elaborando planos. Ele precisava de respostas. Ele precisava conhecer sua filha. E em algum lugar, em uma parte de seu coração que ele pensou ter trancado há 15 anos, ele precisava consertar as coisas com Christina. O sol da manhã continuou a brilhar na praia de Iracema, indiferente às vidas que acabara de virar de cabeça para baixo. Em seu carro, Christina apertava firmemente o volante, olhando para Olivia no espelho retrovisor. Sua filha, a filha deles, estava enviando mensagens de texto para seus amigos, sem saber que seu mundo estava prestes a mudar para sempre. Mãe, disse Olivia de repente, olhando para cima do celular. Aquele homem na praia, ele me olhou de um jeito estranho. Você conhece ele? Christina respirou fundo, 15 anos de segredos cuidadosamente guardados, pesando em seus ombros. Sim, querida, eu costumava conhecê-lo. Há muito tempo. Ele parecia meio familiar, Olivia refletiu, e depois voltou para seu telefone. Christina sentiu as lágrimas ameaçando cair. Ela sempre soube que esse dia poderia chegar, se preparou para ele, mas agora que estava aqui, ela se sentia completamente despreparada. Enquanto ela dirigia para longe da praia de Iracema, ela não conseguia se livrar da imagem do rosto de Marcos quando ele vira Olivia. O choque, o reconhecimento, a compreensão crescente. Seu telefone começou a tocar. A tela mostrava um número que ela não via há 15 anos, mas que nunca esquecera. A linha particular de Marcos. Christina deixou ir para a caixa postal, mas sabia que era apenas o começo. O destino de Olivia e dela estava prestes a mudar, e não havia nada que ela pudesse fazer para impedir. De volta à cidade de São Paulo, Christina andava de um lado para outro em sua sala de canto, tentando se concentrar no trabalho. Sua agência de marketing havia se tornado uma das mais bem-sucedidas da cidade, mas hoje ela não conseguia se concentrar na pilha de contratos em sua mesa. Seu telefone tinha 17 chamadas perdidas de Marcos. Senhora Walker, o colégio da sua filha está na linha 1. Sua assistente chamou pelo interfone. Christina atendeu o telefone. Alô? Tudo bem com a Olivia? Senhora Walker, aqui é a diretora. Maria Eduarda. Olivia teve um pequeno incidente na cantina hoje.
Um homem tentou se aproximar dela na hora do almoço. A segurança o escoltou para fora, mas precisamos que a senhora venha imediatamente. O coração de Cristina parou. Como ele era? Alto, cabelos grisalhos, terno caro. Disse que era o pai dela. Claro, Marcos nunca conseguia esperar quando colocava algo na cabeça. Cristina pegou sua bolsa, as mãos tremendo. Chego lá em 15 minutos. No Colégio Santa Maria, São Paulo, Cristina encontrou Olívia sentada na sala da diretora, confusa e chateada. 2 seguranças estavam por perto, e a diretora Maria, Eduarda, tinha uma expressão preocupada. Mãe, por que aquele homem da praia disse que é meu pai? Olívia exigiu assim que viu Cristina. Ele tentou me dar esta carta, mas a segurança a pegou. Cristina afundou-se na cadeira ao lado da filha. O momento que ela temia há 15 anos havia chegado. E era ainda mais complicado do que ela havia imaginado. Senhora Walker, disse a diretora Maria Eduarda, dada a situação, precisamos atualizar nossos registros sobre quem está autorizado a entrar em contato com Olívia. Isso não será necessário, disse uma voz familiar da porta. Marcos estava lá, seu advogado, Geraldo Thompson, ao seu lado. Já entrei com um pedido de audiência de urgência sobre direitos parentais. Cristina sentiu o sangue ferver. Você não tinha o direito de vir à escola dela. Eu tinha todo o direito. Ela... É minha filha! A voz de Marcos quebrou na última palavra. Olívia olhou para eles, os olhos arregalados. Mãe! O que está acontecendo? Antes que Cristina pudesse responder, Vitória entrou na sala, o rosto vermelho de raiva. Marcos, o que é isso? Sua secretária disse que você cancelou todas as suas reuniões para ir a uma escola? O quarto ficou em silêncio. Vitória olhou para Olívia, depois para Cristina e depois de volta para Marcos. A compreensão surgiu em seu rosto. Então é por isso que você tem agido de forma estranha desde a praia de Iracema, disse Vitória friamente. Outro segredo do seu passado voltando para nos assombrar? Vitória, não agora, Marcos advertiu. Mãe, disse Olívia baixinho, ele é realmente meu pai? Cristina olhou para sua filha, e viu todas as perguntas naqueles olhos, castanhos familiares. Ela pensou em todas as vezes em que Olívia havia perguntado sobre o pai, em todas as respostas vagas que havia dado. Ela pensou no fundo para a faculdade que havia começado secretamente, determinada a dar a Olívia tudo sem o dinheiro de Marcos. Ela pensou nas noites em que chorou até dormir 15 anos atrás, lendo e relendo os documentos de divórcio, onde Marcos havia friamente declarado que queria um rompimento limpo, sem laços, sem complicações. Sim, Cristina finalmente disse. Marcos Pereira é seu pai. Vitória riu amargamente. Bem, isso não é perfeito. Primeiro descubro a fusão que você está planejando pelas costas do Conselho Administrativo. E agora descubro que você tem uma filha negra secreta? Espere até a Veja saber disso. Você diz uma palavra para a imprensa, Marcos rosnou, e essas cláusulas pré-nupciais que você tanto ama ficarão bem diferentes. A diretora Maria Eduarda pigarreou. Acho que devemos continuar essa discussão em um lugar mais reservado. Olívia, você gostaria de esperar na sala da orientadora? Não, disse Olívia firmemente, levantando-se. Ela se parecia tanto com Marcos quando cerrava a mandíbula daquele jeito. Eu quero ouvir tudo. Eu mereço saber a verdade. Cristina alcançou a mão da filha, mas Olívia se afastou. Por que você não me contou? Porque ele não nos queria, disse Cristina baixinho. Ele deixou isso muito claro. Isso não é verdade, protestou Marcos. Você nunca me contou sobre ela. Eu tentei. Naquele último dia, tentei te dizer que estava grávida, mas você estava muito ocupado fazendo a segurança me escoltar para fora do edifício. O telefone de Vitória tocou. Ela olhou para ele e sorriu friamente. Bem, isso tem sido fascinante, mas tenho um almoço de negócios com Miguel Santos, do seu conselho administrativo, Marcos. Tenho certeza de que ele achará essa situação muito interessante. Marcos agarrou o braço de Vitória. Não ouse tentar usar isso para me manipular. Me solta! Olívia gritou de repente. Todos se viraram para olhá-la. Ela estava tremendo. Pare com isso, todos vocês. Eu não quero fazer parte disso. Ela saiu correndo do escritório. Cristina começou a segui-la.
Mas Marcos se moveu primeiro. Deixe-me falar com ela, implorou ele. Por favor, Cristina. Perdi 15 anos. Me dê uma chance de consertar. Cristina viu algo em seus olhos que não via há anos. Emoção genuína, não o cálculo frio ao qual ela havia se acostumado. Mas antes que ela pudesse responder, Geraldo, o advogado, deu um passo à frente. Já protocolei os papéis para um teste de DNA e uma audiência de custódia de emergência, disse ele. Deixaremos os tribunais resolverem isso. Os tribunais? Cristina riu amargamente. Você realmente não mudou, não é, Marcos? Ainda tentando resolver tudo com dinheiro e advogados. Que escolha você me deu? Retrucou Marcos. Você escondeu minha filha de mim por 15 anos. Eu não a escondi. Você nos jogou fora. Você estava tão furioso com o fato de eu querer minha própria carreira que nem me deixou explicar. Vitória assistiu a essa troca com raiva crescente. Não acredito nisso. Eu achei que me casei com um homem poderoso, não com alguém que deixa sua ex-esposa e filha adolescente arruinarem tudo o que construímos. Ela saiu furiosa, seus saltos batendo no chão polido da escola. Marcos nem sequer olhou para ela. A diretora Maria Eduarda falou novamente. Senhor Pereira, senhora Walker, devo insistir que vocês continuem essa discussão em outro lugar. O bem-estar de Olivia é nossa principal preocupação. Cristina juntou suas coisas, sua mente a mil. Ela precisava encontrar Olivia para explicar tudo. Mas como ela poderia explicar algo que ela ainda não entendia completamente? Como ela poderia contar à filha sobre o amor que ela já compartilhou com Marcos, sobre a amargura que o havia envenenado, sobre a escolha que ela fizera de criar sua filha sozinha, em vez de travar uma batalha que ela não tinha certeza de que poderia vencer? Enquanto ela saía do escritório, Marcos a chamou. Cristina, espere, por favor, precisamos conversar sobre isso. Ela se virou para enfrentá-lo. 15 anos atrás você não queria conversar, você queria vencer. O que mudou? Eu mudei, disse ele suavemente. Vê-la naquela praia, ver você, eu não posso simplesmente ir embora dessa vez. Cristina sentiu lágrimas ameaçando novamente. Encontre Olivia, disse ela. Certifique-se de que ela esteja bem. Então nós conversaremos. Mas, Marcos, se você machucá-la como machucou a mim, não haverá dinheiro suficiente no mundo para consertar. Ela se afastou, deixando Marcos parado no corredor da escola, cercado pelos destroços de sua vida cuidadosamente construída. Através de uma janela, ele podia ver Olivia sentada sozinha em um banco no pátio da escola, com a cabeça entre as mãos. Exatamente o que fazer. Não tinha ideia de como consertar essa situação. Mas enquanto observava sua filha, a filha que ele nunca soubera que tinha, sabia que tinha que tentar. Vitória invadiu o escritório de Miguel Santos no Menino Sicuro, edifício Morumbi, em São Paulo, sem se dar ao trabalho de esperar o anúncio da secretária. O membro do conselho administrativo levantou os olhos do computador, surpreso com sua entrada dramática. Cancele nossos planos de almoço, disse Vitória, sentando-se na cadeira em frente a ele. Tenho algo muito mais interessante para discutir. Miguel inclinou-se para a frente. O que poderia ser mais interessante do que discutir a fusão que Marcos está tentando esconder do conselho? Que tal a sua filha negra secreta com sua ex-esposa? Os olhos de Miguel se arregalaram. A filha de Cristina? Walker, tem certeza? Acabei de sair da escola particular dela. A menina tem 15 anos e é a cara dele. Marcos já está entrando com pedido de direitos de guarda. Enquanto isso, no pátio da escola, Marcos se aproximou de Olivia cuidadosamente, como se ela fosse um animal assustado, que pudesse fugir a qualquer movimento repentino. Ela não olhou para cima quando ele se sentou na outra extremidade do banco. Eu costumava odiar o Dia dos Pais, disse Olivia de repente, ainda olhando para o chão. Todas as outras crianças faziam cartões e presentes, e eu tinha que explicar que não tinha pai. Mamãe sempre dizia que algumas famílias são diferentes, e que estávamos perfeitas do jeito que éramos. Marcos sentiu cada palavra como uma faca em seu coração. Olivia, eu não sabia de você. Se eu tivesse... Isso teria feito alguma diferença? Ela finalmente o olhou, e ele viu lágrimas em seus olhos. Aquela mulher, sua esposa, ela me olhou como se eu fosse lixo.
É assim que você me vê também? Algum segredo embaraçoso do seu passado? Não. Marcos se aproximou, lutando contra a vontade de estender a mão e abraçá-la. Você é minha filha. Nada mais importa. Tudo mais importa. Olivia se levantou, sua voz aumentando. Sua esposa me odeia. Mamãe está chateada, todo mundo está brigando. E eu deveria simplesmente aceitar que você é meu pai porque você diz isso? Onde você esteve todos esses anos? Antes que Marcos pudesse responder, Cristina apareceu na entrada do pátio. Olivia, querida, vamos para casa. Eu quero saber tudo, exigiu Olivia, olhando para seus pais. A verdade toda, sem mais segredos. Cristina suspirou. Tudo? Bem, mas não aqui. Vamos para meu escritório. Eu também vou, disse Marcos firmemente. 20 minutos depois, eles estavam sentados no escritório de Cristina, na Walker Marketing. Olivia olhou ao redor para os prêmios nas paredes, a vista do Rio de Janeiro pelas janelas, todos os símbolos do sucesso de sua mãe. É por isso que vocês se separaram? Perguntou ela. Porque a mamãe queria o seu próprio negócio? Cristina e Marcos trocaram olhares. 15 anos de dor e mal-entendidos pairavam entre eles. Eu achei que sua mãe ia roubar meus clientes, admitiu Marcos. Estávamos construindo a Pereira Investimentos juntos, e quando descobri que ela estava planejando começar sua própria empresa. Você não confiava em mim, Cristina completou. Você nunca nem perguntou por que eu queria minha própria agência. Você simplesmente assumiu que eu estava te traindo. Por que você queria sua própria empresa, mamãe? Os olhos de Cristina se encheram de lágrimas. Porque eu estava grávida de você. Eu sabia que Marcos estava focado em construir seu império. As horas que ele trabalhava, a pressão que ele colocava em si mesmo. Eu queria algo que me permitisse estar lá para minha filha. Um negócio que eu pudesse administrar nos meus próprios termos. Marcos a encarou. É por isso que você estava se encontrando com aqueles contatos de marketing? Sim, idiota. Cristina enxugou os olhos com raiva. Mas você não ouviu. Você estava tão convencido de que eu estava conspirando contra você que me entregou os documentos de divórcio antes que eu pudesse sequer te contar sobre o bebê. Você poderia ter me contado depois, disse Marcos calmamente. Quando? Quando seus advogados estavam ameaçando destruir minha reputação se eu não assinasse rapidamente? Quando você estava dizendo a todos que eu tinha tentado sabotar sua empresa? Quando você mudou seus números de telefone e disse à segurança para nunca me deixar entrar no prédio? Olivia ouviu essa troca com crescente compreensão. Então, vocês dois deixaram o orgulho e os sentimentos feridos os manterem separados. E eu cresci sem pai por causa disso. Suas palavras pairaram no ar, pesadas de verdade. Marcos e Cristina ficaram em silêncio, o peso de seus erros passados os pressionando. A porta do escritório se abriu de repente. Geraldo, o advogado de Marcos, entrou apressado com uma expressão preocupada. Marcos, temos um problema. Vitória acabou de convocar uma reunião de emergência do Conselho Administrativo. Ela está contando a todos sobre Olivia, tentando pintar isso como prova de que você está escondendo coisas do Conselho. Ela está usando isso para apoiar as acusações de Miguel Santos sobre a fusão secreta. Marcos pulou. Ela está tentando me tirar da minha própria empresa? Os membros do Conselho estão preocupados com um padrão de decepção, disse Geraldo, cuidadosamente. Primeiro a fusão, agora uma filha secreta. Miguel Santos está sugerindo uma moção de desconfiança. Cristina observou o rosto de Marcos mudar. Viu a máscara de negócios voltar ao lugar. Ela havia visto essa transformação muitas vezes durante o casamento deles. O momento em que Marcos Pereira, o homem, se tornava Marcos Pereira, o CEO. Pai? A vozinha de Olivia cortou a tensão. Era a primeira vez que ela o chamava assim. Marcos se virou para ela, dividido entre sua filha e seu império. Cristina viu a luta em seus olhos e sentiu uma decepção familiar se instalando em seu peito. Vá, disse ela calmamente. Vá salvar sua empresa. Isso é o que você faz de melhor. Não. Olivia se levantou. Se você sair por aquela porta para lidar com os negócios em vez de ficar aqui para lidar com a família, não se dê ao trabalho de voltar. Eu vivi 15 anos sem pai. Posso viver o resto da minha vida da mesma maneira. Marcos olhou para sua filha. Realmente olhou para ela.
Ele viu a força de Cristina em sua postura, sua própria determinação em seu queixo, e algo totalmente seu em seus olhos, sabedoria além de seus anos. Ele pegou seu telefone e discou: Geraldo, diga ao conselho que estarei lá em 2 horas. Nem 1 minuto antes. Minha filha é mais importante do que qualquer empresa. Ele se sentou novamente. Estou aqui, Olívia. Pergunte-me tudo o que quiser saber. Cristina sentiu lágrimas rolando pelo rosto, mas desta vez não eram lágrimas de tristeza. Pela primeira vez em 15 anos, ela viu vislumbres do Marcos de quem havia se apaixonado. O homem que se perdera em algum lugar entre a ambição e o sucesso. Do lado de fora das janelas do escritório, o sol começou a se pôr sobre o Rio de Janeiro, pintando o céu em tons de laranja e rosa. No escritório de Cristina, 3 pessoas que deveriam ter sido uma família 15 anos atrás começaram o trabalho lento e cuidadoso de se tornarem uma agora. Geraldo saiu silenciosamente, fechando a porta atrás dele. Ele pegou seu telefone para ligar para Vitória. Depois parou. Algumas coisas eram mais importantes do que negócios. Algumas coisas eram mais importantes do que dinheiro. Olhando de volta pela janela do escritório, ele viu Marcos tentativamente alcançar a mão de Olívia. Viu ela deixá-lo pegá-la. Viu o pequeno sorriso de Cristina. Talvez, apenas talvez, velhas feridas pudessem finalmente começar a cicatrizar. Vitória sentou-se à cabeceira da mesa de conferências na sala do Conselho Administrativo da Pereira Investimentos, um sorriso satisfeito brincando em seus lábios. Ao seu redor, os membros do conselho murmuravam entre si, seus rostos mostrando vários graus de preocupação e desaprovação. Ele vinha escondendo coisas de todos vocês, não apenas os planos de fusão, mas toda uma família secreta. Como? Podemos confiar nele para liderar esta empresa? Miguel Santos acenou gravemente. Esse padrão de decepção é profundamente preocupante. Talvez seja a hora de uma nova liderança. Antes que alguém pudesse responder, as portas da sala de reuniões se abriram de repente. Marcos entrou a passos largos, o rosto marcado por linhas duras. Atrás dele vinha Geraldo, carregando uma pasta grossa. Vejo que minha esposa tem estado ocupada, disse Marcos friamente. Diga-me, Vitória. Você mencionou ao conselho como tem vendido ações da empresa secretamente para a holding de Miguel? O sorriso de Vitória vacilou. Miguel Santos se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. É verdade, continuou Marcos, enquanto Geraldo distribuía documentos a cada membro do Conselho Administrativo. Enquanto vocês estavam ouvindo as histórias de Vitória sobre minha vida pessoal, ela estava ajudando a orquestrar uma tomada hostil. Do outro lado da cidade, Cristina estava sentada na sala de estar assistindo Olívia fazer a lição de casa. Os eventos do dia pareciam surreais, como um sonho do qual ela poderia acordar a qualquer momento. Mãe? Olívia olhou para cima do livro didático. Como era o pai? Antes de tudo acontecer, Cristina sorriu suavemente. Ele era apaixonado, brilhante. Quando ele acreditava em algo, ele dava tudo de si. Foi isso que me fez me apaixonar por ele. Também foi isso que nos separou. Você acha que ele realmente quer fazer parte da minha vida? Ou isso é apenas sobre controle para ele? Antes que Cristina pudesse responder, houve uma batida na porta. Quando ela abriu, encontrou uma mulher, elegante e mais velha, parada ali, com seus cabelos grisalhos perfeitamente penteados. Leonor Pereira, disse a mulher. Mãe do Marcos. Acredito que você e eu precisamos conversar sobre minha neta. Cristina sentiu o coração acelerar. Leonor Pereira era uma lenda na sociedade paulistana, conhecida por seu trabalho de caridade e sua vontade de ferro. Durante o casamento de Cristina com Marcos, Leonor sempre fora educadamente distante, nunca aceitando totalmente a escolha de esposa de seu filho. Vovó? Olívia apareceu atrás de Cristina, curiosa. O rosto de Leonor se suavizou ao olhar para Olívia. Oh, meu Deus, sussurrou ela. Você é a cara do Marcos na sua idade. De volta à sala de reuniões da Pereira Investimentos, a atmosfera havia mudado dramaticamente. Vitória estava rígida em sua cadeira, enquanto os membros do Conselho Administrativo revisavam os documentos que Geraldo havia fornecido.
Esses registros de transferência, disse um membro do conselho, eles mostram compras sistemáticas de ações pela Chain Holdings nos últimos 6 meses, todas rastreadas até informações privilegiadas de Sra. Pereira. Vitória levantou-se abruptamente. Isso é ridículo, Marcos está tentando distraí-los de suas próprias decepções. Que tal sua filha secreta? Que tal a fusão que ele tem planejado? A fusão, disse Marcos calmamente, era com a Walker. Marketing, a empresa da Cristina. Eu queria trazer sua experiência para a empresa para expandir nossa presença digital. Tudo está detalhado na proposta que planejava apresentar na próxima semana. Você está se fundindo com a empresa de sua ex-esposa? Miguel Santos perguntou incrédulo. Não, respondeu Marcos. Eu ia, mas agora tenho coisas mais importantes para me concentrar. Minha filha precisa de mim mais do que esta empresa precisa de outra fusão. Vitória riu amargamente. Então é isso? Você está escolhendo sua pequena família secreta acima de tudo o que construímos? Estou escolhendo consertar o maior erro da minha vida, disse Marcos. Geraldo, por favor, mostre ao conselho as evidências de insider trading da Sra. Pereira. Vou me afastar do cargo de CEO temporariamente enquanto resolvo alguns assuntos pessoais. Marcos, Vitória agarrou seu braço quando ele se virou para ir embora. Não faça isso. Podemos resolver algo. Ele gentilmente removeu a mão dela. Já está feito. A propósito, você pode querer ligar para seu advogado. A CVM terá perguntas sobre essas transferências de ações. Enquanto isso, na sala de estar de Cristina, Leonor Pereira estava sentada graciosamente no sofá, estudando sua neta recém-descoberta, com olhos atentos. Eu sempre me perguntei, disse Leonor suavemente. Quando Marcos chegou em casa naquele dia, 15 anos atrás, tão zangado e magoado, eu sabia que tinha que haver mais na história. Você sabia sobre mim? Olivia perguntou diretamente. Não, querida, mas eu sabia que seu pai estava cometendo um erro terrível ao deixar sua mãe ir. Marcos sempre foi seu pior inimigo quando se trata de assuntos do coração. Cristina trouxe uma bandeja de chá, suas mãos tremendo levemente. Senhora Pereira, Leonor, por favor, somos família, quer Marcos, e você resolvam as coisas ou não. Ela se voltou para Olivia. Diga-me, querida, quais são seus interesses? O que você quer fazer com sua vida? Quando Olivia começou a falar sobre seu amor pela arte e seus sonhos de se tornar arquiteta, Cristina observou o rosto de Leonor. A mulher mais velha estava completamente envolvida, fazendo perguntas, mostrando interesse genuíno. Esta não era a fria matriarca da sociedade que Cristina lembrava. Sabe, disse Leonor durante uma pausa na conversa, seu avô era arquiteto. Ele projetou metade dos edifícios no distrito financeiro, incluindo o edifício Morumbi. Os olhos de Olivia brilharam. Sério, o pai nunca mencionou isso. Há muita coisa que seu pai nunca menciona, principalmente sobre seu próprio coração. Leonor colocou sua xícara de chá. Cristina, devo a você um pedido de desculpas. 15 anos atrás, eu deveria ter visto o que estava acontecendo. Eu deveria ter feito Marcos ouvir. Não foi sua culpa, disse Cristina calmamente. Nós dois éramos muito teimosos, muito orgulhosos. Bem, agora temos a chance de consertar as coisas. Leonor pegou sua bolsa e tirou uma foto antiga. Mostrava um Marcos adolescente de pé orgulhosamente ao lado de um modelo arquitetônico. Esta foi a primeira tentativa de seu pai de seguir os passos de seu pai, antes de ele escolher os negócios em vez disso. Olivia pegou a foto, estudando-a atentamente. Ele parece feliz. Ele estava. Assim como você parece feliz quando fala sobre arquitetura. Leonor sorriu. Às vezes, as melhores partes de nós mesmos pulam uma geração. O som de um carro parando do lado de fora fez com que todos olhassem para a janela. Marcos estava subindo o caminho para a casa, sua gravata desamarrada, parecendo cansado, mas determinado. Bem na hora, disse Leonor levantando-se. Eu liguei para ele depois que saí da sala do conselho administrativo. Disse a ele que se ele não viesse consertar as coisas com sua família, eu o tiraria do meu testamento. Cristina não conseguiu deixar de rir. Você não fez isso. Claro que fiz.
Às vezes, até mesmo homens de sucesso precisam que suas mães os apontem na direção certa. Leonor piscou para Olivia. Especialmente quando há algo muito mais precioso do que dinheiro em jogo. A campainha tocou e por um momento ninguém se moveu. Então Olivia se levantou e foi até a porta. Quando ela abriu, Marcos estava lá, parecendo inseguro pela primeira vez em anos. Pai, disse Olivia simplesmente. A vovó está aqui. Ela tem mostrado fotos de quando você queria ser arquiteto. Marcos olhou além dela para ver sua mãe sentada majestosamente no sofá, ao lado de Cristina. A visão das 3 mulheres mais importantes de sua vida, juntas em um só cômodo, apertou sua garganta. Entre, Marcos, chamou Leonor. É hora de parar de fugir do seu coração. Ele entrou, fechando a porta atrás de si no mundo de negócios e jogos de poder corporativo. Nesta sala de estar modesta, cercado pela família, Marcos Pereira começou a lembrar quem ele era antes de se tornar quem ele achava que precisava ser.